Tá precisando gravar o seu podcast? Posto Ipiranga. Então agora mudou o jogo, virou o jogo. Eu fiz o podcast e me abriu a mente também a pensar, não, gente, não, eu posso ir muito além. Fiz um treinamento para mais de 600 lojas no Brasil e fora, Olha só. né? Porque eles viram, meu Deus, o que essa menina de Santa Maria tá fazendo? Tu imagina, né? É o seguinte, esse é o nosso Conexão Combicast, o único podcast itinerante dentro de uma Kombi. Você deve estar vendo uns carros passando aqui, ó. Estamos na Avenida 23 de Maio, gente, em São Paulo. Que demais, hein? Um tempo de chuvoso aqui, um sábado gostoso, mas uma chuvinha que tá caindo aqui em São Paulo. Seja muito bem-vindo, e se você tem uma história com Kombi, já pode compartilhar com aquela pessoa, ou com aquela pessoa que realmente fala assim, nossa, quando eu lembro que eu ia com meu avô pra praia de Kombi, enfim. Se você conhece alguém que tem história de Kombi, pode compartilhar. E é o seguinte, para você que gosta de histórias reais, para você que busca inspiração, para você que está meio desanimado, com os problemas aí, principalmente na empresa, né? Quem tem empresa sabe o que eu estou falando. Você precisa assistir esse podcast. Mas antes, é o seguinte, para esse podcast especial, né? Que é o retorno da nossa convidada, segunda vez que ela está vindo para cá, nós vamos fazer algumas perguntas bem específicas para ela. Eu quero saber se ela vai responder direitinho. E para isso, pedimos para o Douglas e a Fabíola da empresa Criativos Companheiros fazer esse display para eu poder fazer a pergunta, ficar uma coisa mais bacana. Então, se você tem o seu curso, se você de repente faz alguma apresentação em vídeo, se você de repente está pensando em fazer o seu podcast, quer fazer algumas perguntas legais, não quer ficar com a folha ali, né? Por favor, entre em contato com Criativos Companheiro, a empresa desde 1999. É o seguinte, quantas emoções hoje, né? Depois vão saber por que isso, gente. Estamos, sabe aonde? Agora, dentro de um posto de gasolina. E vou falar o nome da empresa. Por que eu vou falar o nome da empresa? Porque o funcionário foi muito gente boa. E depois a gente vai falar sobre isso. Carreguei a bateria, tudo certo, estou conversando aqui com a nossa convidada, de repente deu um problema técnico, eu precisava só de um ponto de energia. E aí o funcionário ali do estacionamento, do hotel, ele não me ajudou. E tendo um ponto de energia assim, ó, do lado dele, só precisaria puxar um pouquinho a Kombi e ligar na tomada, e ele não me ajudou. Aí você fala, caramba, Rogério, sério? Eu falei, sério? E aí tive a ideia de vir no posto de gasolina, no posto Ipiranga. Olha, depois eu vou pegar o nome do funcionário aqui. Então o que você precisar, você vai encontrar, sabe aonde? No posto Ipiranga. Tá precisando de energia, carregar o seu celular? Posto Ipiranga. Tá precisando gravar o seu podcast? Posto Ipiranga. Que legal, que diferença, né? Bem, é o seguinte, ela é palestrante, mentora, ela cuida aí e tem as suas empresas, uma pessoa que tem uma dinâmica muito grande. E quando a gente fala de dinâmica, falamos de negócios, falamos de pessoas. Eu conheci essa nossa convidada num evento incrível em São Paulo, e ela estava vindo para São Paulo novamente e falou: "Olha, eu gostaria de conversar com você e gravar um outro podcast". Eu tô com ela aqui, com a Thaís. E aí, Tá? E aí, Rogério? Muitas emoções? Pois então, né? Era pra gente gravar mesmo esse podcast, né? Porque Cara, assim, não ó, tem que gravar, não. tivemos que isso. obstáculos e estamos aqui, bem faceiros, igual diz o meu pessoal do Sul, Ah, o Sul fala como que é? bem Faceiro? faceiro, Ah, é? gravando esse podcast nessa chuvinha aqui em São Paulo. E vamos lá para a segunda parte do podcast. Até quando nós começamos a gravar ali, falaste que era primeiro, né? Que tinha segunda parte, é o nosso, Gente, né? verdade, ó,
A Thaís, ela tá estreando, porque é a segunda vez que ela retorna aqui o Conexão Combicast. E quando o cliente retorna, é porque algo foi bacana, né? E vou deixar ela falando aqui, porque para saber qual foi a, a recepção, né? As informações que ela foi recebendo via WhatsApp, da galera que foi, de repente, vendo os cortes aqui no Instagram, no YouTube, e também um podcast completo lá no Spotify, no canal do YouTube. Foi diferente essa experiência para você? Foi incrível, né, Rogério? Tanto que a foto do meu Instagram e do meu WhatsApp de perfil é do podcast. Sério? Porque realmente foi uma virada de chave muito grande, principalmente para mim, né? Porque eu não falo muito nas minhas redes sociais, eu sou mais intimista, mais frente a frente com a pessoa, e não nas redes sociais. Isso para mim também abriu um leque muito grande. Por quê? Porque eu vi, não, já que eu vou parar com as consultorias presenciais por conta das minhas 2 lojas, né, que agora eu pretendo focar mais, agora então eu posso fazer as consultorias online. Muita gente me pediu e agora eu criei. Inclusive, hoje mesmo eu falei ali para um pessoal da rede, Ah, que legal. quis estrear aqui em São Paulo porque foi aqui que foi criado essa ideia. Por conta do podcast que eu criei, eu pensei, então por que não continuar com essas consultorias se agora eu não posso mais por conta das minhas empresas? Então vou criar de forma online. Olha que legal. Então foi por conta daqui, então eu quis lançar aqui. Cara, ô Thaís, a galera, qual foram as mensagens que você recebeu, assim, quando viram o podcast, que mais tocou você, que você fala assim: "Caramba, que bacana"? Foi muito lindo, né, foi uma enxurrada, assim, de carinho. A gente sabe que o pessoal torce pela gente, mas a gente não imagina o quanto, né. Então, muitas mensagens no WhatsApp, muitas mensagens no Instagram, e como eu não sou essa pessoa de me expressar ali, pelas redes sociais, o pessoal: "Meu Deus, Thaís, como tu falou super bem, tu tem que falar mais, fala mais, porque as pessoas querem te ouvir, as pessoas querem saber mais". Tanto que muita gente me pediu, me chamou ali, e eu pensei: "Não, eu vou falar só na segunda parte do podcast, eu vou falar um pouquinho mais, muitas eu deixei para depois. Muitas Legal. perguntas ali que eram para saber sobre isso, você não vou responder agora, eu vou deixar para depois. Justamente proposital para mim ver o que que eu ia criar, se eu ia criar ali uma consultoria online, e também para mim falar mais aqui contigo nessa segunda parte. Como a gente sabia que íamos vir aqui para a feira hospitalar, eu pensei: "Então Ah, vamos continuar aí essa conversa". isso que eu ia perguntar pra você, você tá aqui em São Paulo hoje devido a essa feira? Por que da feira? Exatamente. Por que tem a ver a feira hospitalar com você? Então, eu trabalho no hospital, né, como eu trabalho no hospital, eu sou gestora ali, então, de uma clínica, eu vim também por conta da clínica e também por Hum. conta da nossa loja, da acessibilidade, que tem muitos produtos aqui. Então, aí a gente veio para curtir a feira quinta e sexta, né, os 2 últimos dias ali da feira, para a gente entender, conversar com fornecedores, fazer network, conhecer sobre os produtos, ver as novas tecnologias. Então a gente veio muito por causa do nosso cliente. Tá, e você, nessa feira, você viu alguma coisa diferente? Alguém falou: "Nossa, eu não acredito que tem", eu vi você no Instagram, assim, você deitado numa cadeira, cara. Uma É uma cama. cama? É uma Exa cama? é uma cama muito tecnológica, então a cama inclina, e a cama também ela não parece uma cama hospitalar, que é realmente como os clientes pedem, né, quem fica muito tempo na cama a gente sabe que quer uma estrutura mais legal, Sim. parecendo uma cama normal. Então ali toda o design, a tecnologia que aquela cama oferece é fantástica. Então ali eles nos proporcionaram uma experiência para a gente entender como se fosse cliente. Então muita tecnologia, né, muita gente do exterior ali mostrando também essa tecnologia que eles trouxeram para o Brasil, então muito chinês, então a gente viu lá, né, o negócio acontece, trazem todas essas novidades. Então a gente veio realmente porque a gente viu, né, a gente recebeu um cronograma antes da feira, a Ah, gente tá. viu: "Poxa, mas vai ter muita tecnologia, muita coisa bacana, que a gente pode levar para o nosso cliente e conhecer também muitos fornecedores". Então foi, assim, realmente muito importante para nós, muito importante mesmo. Deixa eu te fazer uma, você tá cansada? Porque, assim, andar em gente, fazer não é feira que você pensa que é aquela feira, assim, que você vai comprar lá laranja, banana, não é esse tipo de feira não, gente. São galpões, assim, são espaços enormes, né, uma estrutura, assim, gigante que você tem que ter muita disposição para realmente e muita vontade de aprender, de conhecer, de andar, porque não é qualquer um que consegue fazer isso.
É uma feira gigantesca, né. Não, quem é que daqui de São Paulo conhece um pouco, mas quem não conhece, gente, é um ginásio gigantesco, é a Expo São Paulo, é gigante. Essa feira acontece uma vez no ano, né. Então Hum, é uma feira que vem pessoal de todo o Brasil, e fora do Brasil, muitos países diferentes ali, então tu conversa com muita gente. Então a gama de aprendizado, de network que tu tem é gigante. Então foi assim, ó, fantástico, a gente andou muito, então a gente começava ali de manhã e ia até à noite caminhando. Eu nem sei quantos quilômetros a gente fez, mas assim, ó, eu tô com as minhas pernas assim, ó. gente, e ela ainda foi conhecida. Já tinha conhecido o Brás ou não? Sim, já venho pra cá fazer compras pra nossa outra loja lá também. Que E legal. ainda foi hoje pro Brás. Gente, ela foi pro. Olha só, ela foi pro Brás de manhã. Aliás, sexta-feira ela andou bastante lá na feira, Quinta e sexta. quinta e sexta. Hoje ela foi pro Brás, andou bastante lá, comprou alguma coisa lá ou não? Muito, Legal. É bom o preço lá? muito bom o preço lá. E qualidade também, tá, gente? Boa. A gente pensa que não tem, tá? Então não, tá? Não. Tem muito produto de qualidade sim Bem no Brás. bem colocado isso, porque a galera acha: "Ah, no Brás só tem coisa assim que não é bacana, a qualidade não é boa", mas não, mudou muito isso, né. Muito. Não, desde quando eu venho para cá, desde quando eu tenho a loja, me falaram do Brás. Thaís, tira essa ilusão, porque eu, como consumidor, eu pensava: "Não, Brás, não, produtos de péssima qualidade, produtos de preço bom, mas péssima qualidade". Não, gente, não. Tem muita coisa boa no Brás, tá? É só tu escolher e ter paciência, e tem muitas lojas, tá? Tem que conhecer, ver qual que é o teu público. Ah, o meu público é esse, ele gosta de uma qualidade e tu consegue um preço bom. Então, realmente, assim, eu trago muita novidade de lá. Olha que legal. Ô Thaís, você veio sozinha aqui pra São Paulo? Não, vim com meu marido, vim Ah, gente. acompanhada, vim com o Bruno. Pra quem já viu meu outro podcast, né, já sabe, eu já falei um pouquinho dele, O então eu vim acompanhada. o Bruno não é aquele que gosta de se aparecer assim, gravar vídeos, não é a praia dele não? Meu Deus, tanto que eu falei: "Vai lá comigo pra fazer uns takes", ele falou: "Não, não, 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 não tem porquê eu ir, deixa eu aqui, não quero". O Bruno não é muito de aparecer, ele não gosta nada, né, não é muito não, ele é zero, né, ele não gosta. E isso é legal, porque assim, você é o oposto dele, né, você tá desenvolvendo isso, ele ali, e saber entender, né, eu acho que olha que legal, gente. Quer dizer, o maridão acompanhou e tal, ele falou: "Olha, não é minha praia", ela respeitou. "Não, tudo bem, você fica aqui no hotel, eu vou lá gravar". Isso é maturidade. É. Como eu falei da outra vez no podcast, né, Rogério, a gente está há 12 anos juntos e a gente nunca brigou, né. Não existe isso na nossa relação, gritos, brigas, não. E é por conta da compreensão, que nem tudo tu vai: não, isso é perfeito para mim". Por que não? Mas tem um diálogo saudável. Eu acho que isso é muito importante a gente falar hoje aqui, né, sobre que hoje em dia a gente está vendo tantas coisas ruins acontecendo com as mulheres, né, e vice-versa. E a gente vendo o quanto esse entendimento, esse relacionamento saudável é bom e existe, tá? Existe. Relacionamento saudável, compreensivo, onde 2 pessoas podem conversar normal e um não concordar com o outro, mas entender, Respeitar, né. respeitar, né. Eu sempre minha rotina foi muito corrida, eu sempre viajei muito, e o Bruno sempre super entendeu. Ele conhece a mulher que ele tem, ele sabe, né, do meu caráter e, né, que se é saudável, né, e eu vou fazer minhas coisas e ele fica em casa ou ele vem junto comigo e super entende. Então acho que essa maturidade, essa importância é muito saudável para o relacionamento. Agora trazendo essa questão de maturidade para a questão dos negócios. Tem muito gestor de empresa que ele não tem essa maturidade de entender ali uma demanda de um colaborador, ele fala: "Ah, isso é frescura, rapaz". Você acha que falta isso em alguns gestores, essa maturidade de, sabe, se colocar, de entender o outro, de saber o momento certo de cobrar ou de como fazer aquela cobrança? Como que você enxerga hoje um perfil dos gestores nessa questão de maturidade? E uma outra pergunta que eu já quero te gente, já estou entrando aqui na questão de negócios, viu. Outra pergunta que eu quero te fazer, Thaís, dá para desenvolver uma pessoa para ser um grande líder? Com certeza. É treinável, né, as pessoas são treináveis. A gente vê aí os grandes CEOs, os grandes palestrantes, eles falam muito isso, que as pessoas são treináveis. Eu tenho um jeito de ser, tu tem um jeito de ser, só que a gente pode treinar, tem uma evolução aí. "Olha, eu sou muito cabeça quente, eu não consigo falar com meu colaborador", não, então vamos lá.
Vamos treinar a tua mentalidade para que seja tudo muito compreensível, ter essa empatia com o colaborador, porque agora não é mais a gritos que a pessoa faz, bem pelo contrário, ela pega as coisinhas dela e ó, vai, porque hoje é saudável tu estar num lugar onde seja humanizado. Então tem que ter muito cuidado hoje que tu vai falar com a pessoa. Muito cuidado também com o processo, né, gente? Porque isso acontece muito, Ah, sim. né? Então tem que cuidar o que tu vai falar, o que tu vai mandar no WhatsApp. E, na verdade, quando tu é assim, tu não precisa nem ter esse cuidado, tu já tem essa essência. Mas se tu não é assim, tu pode treinar para ser assim, ser mais tranquilo. Hoje em dia existem vários cursos também quanto a isso, né? Que tu pode ser uma pessoa mais tranquila, pode ser, ter uma mente mais tranquila. E não é só tomando remédio, é simplesmente tu ir treinando para ser assim. Porque tu consegue, né, é muito mais fácil tu conversar com o colaborador onde ele faça, porque ele gosta daquilo, porque ele entende que aquilo vai ser rentável tanto para ele quanto para ti, onde seja uma parceria, todo mundo cresce, e aí tu consegue fazer com que ele entenda aquele propósito ou aquela demanda, tudo conversando, né. Então é o que a gente estava falando aqui, isso tu usa na vida, tu usa nos negócios, então essa tranquilidade, tu lidar com as situações, isso é muito importante. Legal. Bem, é o seguinte, chegou algumas perguntas e até algumas perguntas que a galera foi fazendo para a Thaís, ela foi anotando, e ela falou: "Não, gente, eu vou responder isso lá no podcast, depois quero entender", ela vai estar a Thaís está num outro momento também de carreira dela, de vida dela, que é sobre a mentoria, que é fantástico. Acho que você poder ajudar outras pessoas com a sua experiência, né, de vida, de uma forma simples, direta, humanizada. É muito bom saber que o seu trabalho tá ajudando outras pessoas, né. E eu já quero aproveitar aqui antes de fazer as perguntas. Como que eu faço para conhecer a Thaís? Eu quero me desenvolver como líder, meus negócios, estou meio perdido. Você já começou a sua mentoria? Como que tá esse processo? Que eu lembro que no podcast anterior, você falou: "Olha, eu estou aqui estruturando, estou vendo aqui e tal". Como que tá essa questão, né, de você atingir cada vez mais o número de pessoas com a experiência e os resultados que você teve e tem hoje nas empresas? Exatamente. Então, como eu falei, eu deixei para falar aqui sobre essa mentoria, né, que eu criei o meu site, então eu quis anunciar aqui hoje, como a gente ia gravar esse podcast, e foi por conta Legal. disso que eu quis, né, falar sobre a mentoria online. Então, o meu site tá ali na minha bio, lá vai Tá. ter os módulos, né, então clica lá no site, thaisvedualto.com, na frente da minha bio, Ah, que e legal. lá vai ter os módulos, né? Tanto se a pessoa quiser iniciar com 2 ou 3 meses, o gestor, o CEO, e depois tem também a parte de quem quer ser um consultor. Então, eu tenho todos os módulos ali bem estruturados, a pessoa vê, tem ali mostrando os tópicos e ela vê qual que se identifica mais, ela pode clicar ali, falar comigo e a gente marcar. E também tem o curso, né, Rogério, que eu te falei, né, que foi que a gente eu já tinha Sim. estruturado para fazer, estava fazendo uma estruturação do Tá curso nesse link online. tá nesse link também ou Não, não? o curso online ainda não, né, Tá. então porque eu ainda não comecei a gravá-lo, porque eu vou gravar o curso online para depois eu colocar em várias plataformas, Sim, né, sim. com Wi-Fi, então lá depois eu vou colocar o curso ao ar, mas ainda eu não nem comecei a iniciar, eu já tenho ele estruturado, né, mas eu não iniciei ainda as gravações. Agora calma aí, eu lembro que você falou assim: "Olha, o meu Instagram ele é privado, eu sou uma pessoa mais, né, reservada". E agora? Como que tá isso aí? Você agora ele não tá mais privado, tá como que tá? Porque assim, você falou assim: "Rogério, tá sendo um desafio gravar esse podcast, porque eu sou uma pessoa mais, igual você trouxe aqui, mais contida, né, as minhas redes sociais, são redes mais reservadas, e quando você se lança a ter o seu site, a colocar o link lá na bio, e que você tem que deixar aí, pra qualquer pessoa, né, querer conhecer o seu trabalho, conhecer um pouquinho da Thaís, ter esse acesso. Como tá sendo isso aí pra você? Tá sendo fácil, não é? É desafiador, né, porque como eu sou uma pessoa era mais uma pessoa mais intimista, era muito no a um, era de ir nas empresas, não de forma online, né, onde lá, a gente estava junto e a gente conversava, estruturava tudo lá. Agora eu vou fazer essa outra parte, né, que eu não era muito das redes, não falava muito sobre a Thaís, era tudo muito lá, vai ver lá as fotinhas, é pouca coisa falando, né. Então agora mudou o jogo, virou o jogo, eu fiz o podcast e me abriu a mente também eu pensar: "Não gente, não, eu posso ir muito além, eu não preciso só ficar", porque qual que foi a minha ideia? Eu não tenho mais tempo de estar dentro das empresas, né, porque a gente sabe que estar dentro das empresas não é só ali que tu faz seu trabalho, é depois, é tudo planilhado, é uma construção. Então eu pensei
Tá, e agora? Todo mundo me pedindo para mim continuar as consultorias. Eu já decidi que agora eu vou focar nas minhas lojas, eu não vou mais fazer isso Sim. presencialmente. Vamos fazer isso online? Então é um desafio, foi muito um desafio para mim. Então, mesmo eu tendo tudo ali estruturado, que é o que eu já fazia, já vim fazendo há muito tempo, deu muito resultado, a gente fez aí, triplicou o faturamento, a gente cresceu muito. E agora? Vamos continuar esse trabalho, Thaís? Vamos ajudar muitas empresas, vamos fazer o negócio andar. Tem muita gente que precisa disso, então vamos lá. Então vamos passar esse conhecimento para as pessoas, tanto que quando eu for gravar lá, eu vou também fazer takes, porque as pessoas imagina, o podcast foi uma dimensão que eu não imaginava, É mesmo? Rogério, tanto de carinho quanto de afeto das pessoas, passou, era muitos envios, eu: "Gente, que legal isso, né, que legal vendo as pessoas compartilhando com outras pessoas ali o que eu falo um pouquinho, né, um pouquinho sobre isso". Então realmente foi muito legal, muito eu não imaginei que ia dar essa repercussão toda. E por isso que eu tô aqui de novo, né. Caraca, já olha que responsa, né, de desenvolver não desenvolver, sei lá, dar esse start, né, dessa virada de chave, a pessoa falou: "Caramba". Uma vez eu estava num evento, em Piracicaba, no interior de São Paulo, e tinha um rapaz do Rio de Janeiro, ele foi acho que 2, 3 vezes gravar comigo e não conseguiu, porque tinha uma fila pra gravar, muita gente, mas ele queria muito gravar, aí eu consegui gravar com ele no domingo. E eu falei: "Mas cara, posso te fazer uma pergunta?" Aí ele: "Pode". "Por que você persistiu tanto, né, gravar aqui o podcast?" Eu falei: "Cara, é um bloqueio que eu tenho em falar no microfone e de olhar pra câmera, e eu vi a possibilidade aqui, e eu vi a forma que você conduz pra eu destravar isso". Falei: "Legal". Aí ele gravou, aí foi para o Rio de Janeiro, aí ele estava fazendo um curso dele específico de NR1, né. E mandando ver. E ele mandou assim: "Rogério, obrigado, agora eu tô gravando os meus cursos online, consigo falar para olhando para a câmera, não tenho medo de falar no microfone". E eu acho que isso é tão bacana, porque as pessoas têm um potencial tão grande de conhecimento como você tem, e que às vezes aquele medo, né, que vai travando, vai segurando a gente e deixa você de deslanchar, né. E eu já quero aproveitar, vencer o medo hoje, nos negócios, o gestor é importante para que o negócio cresça, para ele não ficar travado? Sem dúvidas, né, porque por que que o pessoal hoje não começa num sonho? Por conta do medo. Hum. Então o medo ele trava muito. Isso é um exemplo básico, né, Rogério, que foi o que a gente falou aqui sobre o podcast, que realmente, imagina, né, eu pensava que eu falava super mal nas câmeras, que eu ia gaguejar. Mandou bem pra caramba. Só que aqui tu esquece, aqui realmente tu esquece que tu tá com câmeras te olhando, é realmente tão real, tão bacana, tão, 100% natural. natural, 100% presente aqui, né, 100% que tu conversando. esquece, Legal. assim, ó, aqui nem tem como tu ter nada formado na tua cabeça. Não? É realmente tudo muito natural. Por isso que é um podcast real, isso é muito importante. Isso tinha que viralizar de uma forma que tu pensa: "Gente, pra onde é que isso vai?". Tinha que viralizar muito, realmente, É, o Instagram tinha que entregar de uma maneira que pensa: "Gente, muita gente precisava ver isso". é, Porque isso o bloqueio realmente, Rogério, além de travar nos negócios que tu pensa: "Eu vou ter medo, eu não consigo evoluir, isso talvez não dê certo", tu pode deslanchar de uma maneira que tu ou tu não vence o medo e tu pensa: "Não vou fazer". Tu tem é, só 2 maneiras, ou de tu fazer e voltar para o lugar onde tu estava, e tu deslanchar, ou tu não fazer nunca e não saber. E muita gente que eu vejo, principalmente eu que trabalho no hospital, pensa: "Ah, eu queria fazer tanta coisa", tu vê os relatos, Rogério, é tão lindo é, de tu ver. "Eu queria ter feito tanta coisa, eu só queria ter vivido isso aqui, eu só queria ter feito tal coisa". E tu pensa: "Como tu poderia ter evoluído se tu tivesse tentado, se tivesse vencido o medo?". E uma dessas coisas simples é o que a gente está fazendo isso agora, que realmente para mim foi. Eu não pensava em fazer uma consultoria online, Rogério, eu simplesmente pensava: "Agora que eu consegui ter meu sonho, que eu consegui investir, ter as minhas lojas", eu pensei: "Agora eu vou para o outro lado, vou criar meu curso online", e era isso. Eu não vou mais para as consultorias. A consultoria foi um passo muito grande para eu conseguir ter o que eu tenho hoje, uhum, foi essencial para mim sim, conseguir, e também, né, ter uma credibilidade muito grande na minha cidade, porque realmente o pessoal viu: "Meu Deus, essa menina dá resultado". sim, E para mim isso foi muito importante, só que eu pensei: "Essa fase agora é outra, agora vamos para uma evolução", e agora tá tendo esse propósito que o pessoal falou: "Thaís, você não pode parar aqui, você ajudou é. tantas empresas, por que que você vai parar?". "Tá, acha tu não consegue um horáriozinho para te conseguir?". "Claro que sim". É questão de ter tudo muito estruturado. E questão de prioridade, né, É, é isso. Às vezes a pessoa não tem um tempo,
Ah, mas parece que aquela pessoa tem 26 horas, né, não é 24. Aí você fala assim: "Cara, mas como que a pessoa consegue estudar, trabalhar, ir pra academia, fazer consultoria?" É questão de prioridade, né. É o seguinte, você tá pronta para as perguntas? Sim. Tem certeza que Vamos olha lá. olha, gente do céu. Vou fazer a pergunta aqui, vamos ver, hein. No primeiro podcast, você falou sobre empresas e sobre o que forma um verdadeiro empresário. Depois daquela gravação, o que mais mudou dentro de você como pessoa e profissional, Thaís? Abri uma nova Thaís, né. Agora tem uma Thaís que não tem mais medo de falar nas câmeras, que não tem mais medo de se posicionar, de falar para o mundo se for preciso, de explicar de uma maneira muito natural, entendendo que sou eu, né. Então saiu ali a Thaís empresária, onde faz ali o seu negócio, onde está junto das empresas, para uma Thaís para o mundo, né. Então nasceu uma Thaís empresária ali que quer mudar muitas empresas, muitas vidas aí, e com muita tranquilidade. No outro podcast eu estava um pouquinho ansiosa, na verdade foi tudo muito natural, mas eu fiquei um pouquinho ansiosa, Sim, né, porque é uma coisa nova, e hoje eu tô muito tranquila, então pra te ver como a Thaís realmente como a gente mudou, pode é. florescer e mudar e melhorar cada vez mais. Então realmente aí foi uma virada de chave pra mim muito importante, pra mim como empresária, como pessoa, e aí como uma nova chave da Thaís aí para o mundo de uma forma online. Gente, eu não sei se a câmera tá pegando, mas é um brilho nos olhos, você não tem noção a forma como que você fala e o brilho tá assim, sabe. Eu espero que quem tá assistindo consiga, visualizar isso, porque é realmente ela fala da alma, sabe, você fala de verdade. Thaís, você acredita que existe diferença entre ter um negócio e realmente ser empresária? Em que momento da sua trajetória você sentiu essa virada acontecer com você? Em Então, que momento? foi o momento que eu vi: "Nossa, eu consigo cuidar de muitas empresas, o que que eu posso fazer ainda além disso?". Porque eu acho que é isso, né, Rogério, não é só basta tu ter: "Hoje eu vou ter um negócio". Tu tá um pouco preparada para isso, tu tem um pouco de conhecimento, tu tem entender que é o gestor, o CEO, ele tem que saber de um mix, ele tem que saber muito bem estruturar um financeiro, ele tem que Verdade. saber muito bem fazer compras, ele tem que entender do negócio dele, entender um pouquinho de marketing, ele tem que saber gerir pessoas. Então acho que quando eu entendi que eu estava pronta, não pronta, porque a gente nunca está pronto, a gente sempre tá com o copo vazio, né. Eu acho que a gente tem que falar sobre isso, porque realmente a gente sabe que a gente tem muito para aprender. Mas da gente pensar: "Poxa, agora eu posso mudar, agora eu posso fazer consultoria para muitas empresas, agora foi essa mudança de chave que fez eu pensar: agora eu posso ter meu próprio negócio". É tudo uma escadinha, né, Rogério, por isso que eu digo, às vezes a pessoa pensa: "Como que ela conseguiu?". Gente, mas e a minha trajetória? Eu tenho aí mais de 15 anos em Sim, empresas, então eu penso: foi uma escadinha que fez eu subir. Só que o mais importante, Rogério, foi eu entender que tudo isso com muita humildade, entendendo esse caminho, trilhando esse caminho, sempre aprendendo com as pessoas. Aí eu vim para cá e passar ali mais de, sei lá, 10 horas numa feira caminhando e conversando com muita gente e sabendo que eu tenho muito ainda que conhecer no outro dia e não tendo preguiça e realmente ir com muita energia para conhecer. E hoje fazer onde eu fiquei aí até de tarde andando muito no braço, fazendo compras com muita atenção para o meu cliente e ainda tá aqui com muita disposição contando a minha história, verdade. né. Olha, tem que estar com disposição mesmo, gente, não é qualquer um que faz o que ela tá fazendo não, viu. Eh, Passa horas e horas andando, falando com muita gente, esgota a gente mentalmente também, né, fisicamente, mentalmente. E ela tá entregue aqui, tá 200% aqui num podcast, gente. Eu acho que essas perguntas vão ser muito fáceis pra você, viu, eu acho. Thaís, é o seguinte, ó, muitas pessoas, enxergam apenas os resultados, sabe? Aqueles resultados nas redes sociais, mas não conhecem os obstáculos. O que você, Thaís, precisou vencer emocionalmente para chegar até aqui? Principalmente não ouvir o externo negativo. Não dá. Vinha muito uma enxurrada, tá, Rogério? Porque o que acontece? No momento que tu começa a se qualificar, que tu começa a estudar, que tu começa a dizer não para muita coisa, as pessoas começam: "Bom, Thaís, tu não vai viver, tu só vai trabalhar".
Ô, Thaís, é difícil falar não, né? Essa barreira aí foi essencial para destravar. Aí eu comecei a pensar, mas o que que eu quero para o meu futuro? Eu quero isso, esse momentâneo? Não, eu quero muito mais. Eu quero sair dessa minha infância mais difícil, que eu vi meus pais batalhando tanto, né, onde eu tenho muito orgulho, mas para ser mais fácil, né, para eu conseguir estar lá com meus 30 e poucos anos já, né, não tá lutando até meus 60, né. Então eu pensei muito nisso, Rogério, e a minha barreira principal foi vencer isso, ouvir realmente as pessoas certas, ouvir: "Nossa, eu quero, né, mais, ouvir que pessoas que construíram algo, construíram para chegar até aqui, ouvir conselhos verdadeiros, onde a pessoa estava pensando no meu bem e não pensando só: "Ô Thaís, mas deixa aí, vamos sair, deu de fazer curso toda hora, vamos lá, tu só tá gastando teu dinheiro em curso", porque me especializei muito, Rogério, por isso que eu digo, não é só o resultado, eu fiz muitos treinamentos em São Paulo, eu estudei 2 MBAs, então eu estudei muito para mim conseguir ter ali o resultado, porque tu pensa: "Tá, mas e como que tu conseguiu crescer tanto a empresa? Como é que uma pessoa cresce tanto, mais de 100% do faturamento?" Porque eu tinha qualificação, porque eu estudava muito, porque eu executava isso nas empresas. Então não era só lá estudar, estudar, estudar e não executar. Eu estudava, estudava e praticava. Olha, você trouxe uma coisa legal. Estudar, estudar e não colocar esse conhecimento em prática não adianta nada, né, cara? Não, Porque você tem que estudar, adquirir ali a informação, o conhecimento, desenvolver, mas e aí? Vai fazer o que com tudo isso, né? Eu acho que é isso que você fez, colocou ali na prática, né? Na vida real, a vida como ela é, né? Caramba, cara. Ô, Thaís, nem tudo é flores, né? Mas vamos lá aqui, ó. Você ajudou empresários, equipes, clínicas e lojas que cresceram, né? Mas quem ajudou você a crescer mentalmente durante essa caminhada? Olha que legal essa pergunta. Quem de fato ajudou você nessa jornada, nessa caminhada? Tem alguém especial? tem. Que é meu amigão até hoje. E até hoje ele curte muito as minhas coisas, ele comenta, ele tem um orgulho, da pessoa que ele formou. Porque foi por conta dele, a gente era amigos e depois ele me contratou para uma grande franquia. E ali eu Que comecei legal. a mudar minha mentalidade, porque tu é acostumada, né, com aquele jeito, com aquela correria, com aquela, né, que eu era com, né, em outros lugares, e lá eu tive que centrar, tive que aprender, tive que estudar muito para falar dos produtos, porque era a franquia de alto luxo, né, onde tinha franquias mais de 600 lojas pelo Brasil todo e fora. E aí esse, né, gestor, ele me Qual, formou, qual que é o nome dele? Cícero Neto. Ah, Ah, Cícero! Você é demais, Cícero! Você é demais, hein, cara? Pô, parabéns aí. Legal você ter aí observado esse talento e ter lapidado, né? Acho que isso que é legal do gestor, né? Ele enxerga ali o talento e ele fala assim: calma aí, deixa eu lapidar aqui, que eu sei que a Thaís ela pode mais, mas ela precisa de ferramentas, né? exatamente. Ali foi ali que criou minha grande trajetória, né, Rogério? Foi ali nessa empresa, né, nessa grande franquia, ali que depois ele foi para um outro momento, né, cresceu com certeza. E Legal. aí eu fiquei como gestora e depois assumi mais uma loja, abri uma outra grande franquia na minha cidade, então fiquei operacionando duas grandes franquias, porque tu imagina, uma franquia de luxo, fiz muitos treinamentos em São Paulo pela franquia. Uhum. A CEO, a dona da empresa também, meu Deus, uma enxurrada de formações e treinamentos, ela via um potencial em mim, investiu muito nisso. E aí depois a minha gestão cresceu tanto por conta também da ajuda deles, né? Cresceu tanto que eu fiz um treinamento para mais de 600 lojas no Brasil e fora, Olha só. né? Porque eles viram, meu Deus, o que que essa menina de Santa Maria tá fazendo? Tu imagina, né? O que que essa menina tá fazendo que estoura faturamento? Cidadezinha pequena, Santa Maria. Falei, mas o que que essa menina tá aprontando aqui, né? Caraca, velho, que massa, Aham. meu. Que legal, encontrar pessoas assim na nossa vida, né. E isso foi muito, muito essencial para o meu crescimento. E aí depois, tanto que ele me moldou essa mente de escutar, né, Rogério? Porque é muito importante, tá, gente? Às vezes a pessoa fala tanto. Isso é Meu verdade. Deus, escuta. Quanto a gente pode adquirir lá na feira? Eu era aprendiz. Eles perguntavam, eu falava, mas eu mais escutava. Porque aquilo serve muito pra gente. É experiências, né, Rogério? E aí, É. quando eu ia para esses treinamentos lá em São Paulo, que encontrava supervisores do Brasil todo, eu pensava, gente. Né, e daí eles falavam: "É tu que é Thaís?" Eu: "Sim, lá de Santa Maria, que fala ali". "Sim". E eu bem timidazinha ali falando no Instagram, o pessoal: "E aí, Thaís, o que que tu faz aí pra estourar as lojas?" Eu:
Então, É bem isso, né, cara? Aí você assim: "Mas o que que você fez?" "Então, é gente, é muito trabalho, né, não tem remédio, né, é muito treino, é muito curso, é muito trabalho, né. é, É acordar cedo, às vezes é dormir um pouco mais tarde, é colocar prazos. Aí você fala assim: "Ah, mas pô, eu não quero essa vida pra mim". Então você vai manter o mesmo resultado que você tem, né. Agora se você quer mudar um pouco da situação que você tá hoje, precisa ter atitudes diferentes, né. E eu acho que é isso, pra ter resultados diferentes, né, Thaís? exatamente, porque às vezes a gente pensa, né, Rogério, tá, mas eu quero resultado, mas tu tá fazendo para isso? O que tu tá fazendo para tua caminhada? Por exemplo, né, São Paulo, né, a gente chegou aqui em São Paulo, Rogério, quarta-feira, exausto, né? Sabe, Sim, né? A gente pega imagino. ônibus mais de 6 horas ali para depois pegar o voo, chega em São Paulo, aí depois a gente foi para uma feira Calma aí, gigantesca. calma aí, calma aí, calma aí. Quantas horas de ônibus? 6 horas, tá? Tá dando por causa das obras, né? Por causa da enchente que deu lá. Então tá Ah, dando mais de 6 horas no trânsito, muito tempo parada. pra chegar no No aeroporto. aeroporto de Porto Alegre. Caraca, gente. Para depois vir para São Paulo. Então, né, aí depois a gente acordou cedo para ir para feira, a gente caminhou horas na feira, ouvindo muito, muito aprendizado, entendendo sobre equipamento, entendendo sobre novos produtos, muita tecnologia, né, falando ali com chineses que eles tentavam falar nossa língua, colocava ali no tradutor. Então a gente, né, Caraca, e vou te falar, chinês, os cara fala rápido, meio bravo, é o jeitão deles, né. e eles tentam falar um português meio enrolado ali, que tu tenta entender, aí depois sabe o que que aconteceu quando a gente chegou? Hã. Chegamos exaustos, não conseguimos almoçar muito tempo ali, né, caminhando, porque tu fica caminhando sem parar, nem dá fome, é tão bom tu aprender, Rogério, pra quem ama isso, que tu nem lembra, depois que eu lembrei ali, mas era quase 5 horas da tarde Nossa, já, nem né, comi nada. nada, gente, né, exausta ali, isso aqui parece que a tua mente tá por isso que eu digo, Rogério, tu tem que ter uma energia mental muito grande para te ser empresário hoje, porque tu não pode estar cansado mentalmente, tá. Porque depois eu cheguei, sabe até que horas eu fiquei anotando tudo da feira e planilhando? 2 da manhã. Não, sério? 2 da manhã? 2 da manhã eu fui dormir. Mas assim, eu tanto que eu fui dormir, assim, ó, eu só peguei o celular e botei para lado, porque eu já não aguentava mais, tá. Esgotou. Esgotei mesmo. Mas então, isso é uma coisa que você tem um prazo pra fazer, né. Tem pessoas que quer viver nesse ritmo direto, aí não uma hora o corpo não aguenta, né, mas quando você: "Não, meu prazo é isso, eu vou me dar 200% até esse momento, para depois eu tirar um pouco o pé, para estar, né, Uhum. fazendo as minhas consultorias mais específicas, mais online, uma coisa mais, com menos esforço, assim, né", porque realmente tem que ter um pique e uma energia física e mental, né. Você faz academia? Faço, eu treino, faço pilates, não, tem que fazer, né, Rogério? Como a gente falou no outro podcast, eu não tomo remédio nenhum, tá? Nem pra dormir, nem pra acordar, nem pra ficar ligado, nem pra nada, tá? Zero, Não, fala a verdade, fala a verdade. Zero, nada? zero, 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 zero mesmo. Não tomo nada, graças a Deus. Olha, pra mim tomar um remédio pra dor de cabeça tem que estar quase morrendo. Não existe, não existe. Tanto que esses dias a menina, minha colega lá pediu, Thaís, tem um remédio? Não tem nada, eu não. Eu Caraca, preciso tá. ter que ir pra Legal. farmácia. Por quê? Mas aí eu me alimento legal, né, não como muita porcaria, a não ser final de semana, me permito umas final de semana. Sim. Faço treino, né, faço pilates, então cuido muito da minha saúde, então É tomo le muita água, é legal fazer pilates? muito bom, tá? Bom, Muito bom para alongar, né. Então, isso é muito importante, tu cuida de todo o corpo, o pilates é o corpo todo, não é só peso na academia, né. Então, e vou te falar, os marmanjões aí que faz academia, quando vai fazer um pilates não aguenta não, porque também tem que ter um esforço, na musculatura e vai descobrindo ali movimentos que você nem sabia que tinha, né. porque na verdade a força, o músculo ele te encurta um pouquinho, porque é muito É, músculo, né. Então se tu alinhar com os 2 ali e sabe onde eu aprendi isso? Com grandes mentores. olha só. Divide, faz um pouco de pilates e um pouco de treino, pra te não ficar encurtado e ter flexibilidade. Cuida da tua coluna, cuida da tua postura. Isso tu tem muito no pilates, né. É verdade. Olha só, hein, gente, que demais, hein. Aqui é o seguinte, esse podcast não é só um podcast de negócios não, é de saúde, de vida, de bem-estar. Posso dar sequência aqui ainda? Sim, Tem disposição ainda para responder, tem tem. certeza? Thaís, você continua ainda, administra, né, diferentes áreas ao mesmo tempo, né. Suas 2 lojas físicas, gestão empresarial, estratégias comerciais, marketing e vida pessoal.
Olha, quase que a gente está respondendo aqui, ó. Como você consegue equilibrar tudo isso sem perder a sua essência e a sua visão de futuro? E eu vou completar aqui, como que você consegue fazer tudo isso sem espanar o outro, né? Eu acho que isso é muito importante a gente falar aqui, Rogério, porque eu lidei com muita gente, né, que era enlouquecidos, né, eles eram, né, não sabiam lidar com esse tipo de situação, era muita coisa para fazer, já enlouqueciam, tomava muito remédio sem parar, era uma vida louca. E eu pensava: "Gente, não, se não dá, isso não dá resultado, isso atormenta mais a pessoa e a pessoa", aí o que acontece, ela começa a procrastinar, porque ela fica com a cabeça que é um turbilhão, e eu acho que isso é muito importante, tu ter qualidade de vida, tu também entender qual o momento, "Não, agora eu preciso parar, eu vou treinar". Agora eu preciso parar, eu preciso do meu pilates, agora eu vou parar, eu vou comer, agora eu vou parar, diferente de uma assim, uma que nem feira, né, diferente de viagens. Mas no teu dia a dia tu tem que ter um equilíbrio, e aí tu tem que ter uma vida saudável, chegar em casa, imagina, eu chegar lá e enlouquecer, o Bruno bem capaz, né. A gente tem que ter o nosso momento também tranquilo, Sim, conversar um pouquinho sobre as empresas, ter aquele ne tomar um aquela vinho, tomar um um vinho final de champanhe. semana, uma champanhe, comemorar. Eu comemoro muito as conquistas, tá, Rogério, muito, tá. Ah, hoje eu tive pra mim, na verdade, todo dia é um sucesso. Eu gosto de falar: "Ah, tem aquela obstáculo? Ah, vamos tirar isso aqui, tem tudo a gente consegue resolver". Você trouxe uma coisa que achei legal. Tem que parar para comemorar. Tem a galera que, sei lá, bateu a meta. Aí o cara já, não, mas ó, próximo mês, cara, respira, comemora esse resultado, vê as coisas boas que você entregou, né? Vê as oportunidades que podem, você melhorar para o próximo mês, mas comemora. Você acha que as pessoas têm dificuldade de comemorar o seu resultado? Tá pensando sempre num, né? Eu li um livro que é A Sociedade do Cansaço, que é assim, um livro muito legal. E ele fala, um filósofo, que ele fala que agora é a sociedade do desempenho, sabe. E as pessoas não param para comemorar o seu resultado, porque já está pensando no próximo desempenho e fica nessa velocidade. Você trouxe uma coisa tão interessante, galera, tem que parar para comemorar, e não é comemorar resultados grandiosos, não gente, às vezes um resultado, conseguir ir todos os dias para academia, comemora. Não comi mais doce essa semana. Comemora, mas não vai comemorar vai comemorar comendo doce, né. Mas comemora, sabe. "Nossa, hoje eu fiz uma prova, tive um resultado fantástico". Cara, comemora, compartilha com as pessoas. As pessoas têm dificuldade, né, Thaís, de comemorar, né. Muita dificuldade, porque as pessoas estão sempre correndo contra o tempo, né. "Ah, daí eu solucionei isso aqui, vamos para outra, vamos solucionar isso aqui, bateu meta, já vão para super meta, já vão para hiper meta". Claro que a gente tem que ter esse pensamento de crescimento, só que a Sim. gente também tem que comemorar, porque eu vou te dizer, Rogério, eu acho que isso é um dos meus grandes segredos, tá. Opa, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Gente, anota, ela olha o gancho que ela deu. Qual que é esse é um dos seus grandes segredos? Manda aí. Positividade, comemorar todas as conquistas. Tu acredita que eu comemoro até quando eu soluciono um problema? Gente, eu consegui. Cara, eu tô inacreditável. Às vezes as pessoas falam pra mim, né: "Thaís, eu acho que essa tua energia, Você essa vibra. tua vibração, pra ti nada tá ruim". Qual que é o momento ruim? Quando que tá ruim? Porque pelo jeito não tem nada ruim. Claro que tá ruim, gente, tem ruim. Às vezes não dá bom, às vezes a gente tem que solucionar, mas eu soluciono com tanta tranquilidade aquilo, Rogério, que eu já penso no resultado que eu já solucionei e que eu fico muito feliz. E eu fico tão feliz que eu falo: "Bruno, hoje não sei comemorar". Ele: "De novo o quê?". Mas eu consegui resolver isso, ele: "Então tu resolveu uma coisa, né". Então vamos comemorar que eu resolvi. Então é tanta coisa positiva, Rogério, que eu vejo nas coisas, que às vezes nem eu acredito que eu sou tão positiva. Porque às vezes o Bruno falou assim: "Tá, mas daí tem esse problema". Tá, mas vamos esquecer esse problema. Hoje, por exemplo, tá, uma das lojas lá que eu comprei, que é uma loja nova, ela falou assim: eu não tenho como te enviar". "Como que não? Tem correio? Tem transportadora?". "Ah, tá, mas daí tu acha". "Eu acho, não tem problema, eu acho. Eu te mando o endereço, tu manda". Eu estava achando solução pra mim comprar, gente. Então Cara, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Você estava na feira e você queria comprar um produto e que te entregar lá na tua cidade, e a pessoa colocou um obstáculo de como que ia entregar esse produto pra você, e é, você como compradora estava achando a solução. Caraca, olha só, por isso tem muita empresa que não vai, cara, né. Porque assim, olha que oportunidade. Nossa, eu não sabia que agora esse meu produto pode vender online dessa forma. Olha, pode, não é só aqui na feira, não é só quem vem aqui não, pode mandar para o Brasil inteiro. E aí você vai enxergando outras possibilidades, quem sabe para fora do país, e você achou uma solução.
E ela me falou, eu falei, tá, mas vocês não vendem pra fora, porque impossível essa loja com essa gama que temos, não vendem pra fora. Ela, não, mas é que a gente só manda por ônibus de excursão e as pessoas vêm aqui e pegam de carro. Mas então vocês têm a opção de transportadora e correios. Chega a ser até engraçado. Cara. E é assim que eu lido com as coisas, Rogério. Eu lido muito, com muita tranquilidade, os obstáculos, eu comemoro com tudo, eu sou muito positiva, tudo eu vejo solução. Às vezes as pessoas, né, falam, Thaís, mas tem isso aqui. Mas se alguém solucionou, nós também temos que achar a solução. Tudo tem uma solução, tudo tem um meio viável de tu conseguir. Então, e isso, Rogério, por que que hoje em dia as pessoas não abrem os negócios? Uma por medo e outra por causa dos obstáculos. Elas veem o primeiro obstáculo, elas pensam, isso aqui não era pra mim. Eu vejo isso sempre. Mas por que que tu não foi? Não, isso não é pra mim. Isso aqui já deu muito gasto. Tá, mas tu viu uma estratégia pós pra te conseguir ter um ganho aqui? Não deu aqui, mas tu tem mil e uma possibilidades. Por isso que eu digo, Rogério, a gente tem que ter com a mente aberta pra entender, pra estudar sobre aquilo, pra ver outras possibilidades. Que tu consegue, tu ganha jogo. Se um ganha o jogo, que não vai ganhar. E se tu é o primeiro a ganhar, show. Faz os outros ganhar também, faz os outros terem a mesma visão. Por isso que eu digo, mente aberta é tudo. E positividade, vai dar certo, vai conseguir, comemora, comemora, comemora. Porque quando tu tem essa vibração de comemorar, parece que tudo gira. É energia, né, Rogério? Parece que tudo gira em. Isso vai dar certo, isso aqui nós vamos conseguir. Isso é real. Ô, Thaís, quando você tá comemorando, não sei se acontece com você, acontece comigo também. Sei lá, comemorei que eu fui numa empresa, cara, foi uma reunião top, consegui demonstrar meu produto, os caras gostaram, aí você vai compartilhar com alguém, aí a pessoa fala, ah, tá. Sabe, a energia, você sente isso da pessoa, assim? A energia não tá ali, você fala: "Caramba, cara, não acredito". Você sente isso? Muito. Muito, porque hoje em dia, Rogério, as pessoas são mais pessimistas do que positivas. Sabe por quê? Porque elas tiveram muito não, sabe? Muito não, isso não deu certo. E elas ouviram muito não. Então isso acaba também traumatizando a pessoa. Por isso que eu digo, isso não pode ser a tua trajetória. Ela pode ser um momentâneo, mas ela não pode pensar que tu vai ser daqui pra frente. Porque se tu deixar isso contaminar, acontece isso. Daí tu vem aqui e fala assim: "Bah, mas e agora tá chovendo, eu não vou sair". Tá, pega um guarda-chuva, pega um Uber, vamos, 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 vamos. Dá certo, vamos conseguir. Não deu para vender aqui no presencial, vamos vender online. Não deu para expor meu produto aqui, acha um outro jeito. Porque tem outros jeitos. Só que tu tem que ter essa mente de pensar, tem solução para tudo. Porque se tu tem essa mente assim, ó, muito cheguei nas empresas e falei assim, Boitas, olha, tu vai ser um milagre, porque eu já tentei várias coisas. Falei, a gente vai ser a solução, nós vamos conseguir. E depois tu vai conseguir sozinho, tu não vai precisar mais de mim. Olha só, cara. Tá aí então, ó, positividade, mas não é ficar só assim: positivo, né. Deixa eu ficar positivo que vai cair dinheiro do céu, deixa eu ficar positivo que vai entrar cliente na minha loja, Não, cara, é positividade, mas ação, ação. Ai, caramba, viu. Thaís, na sua visão, qual é o maior erro, e já falamos aqui já um deles, mas qual é o maior erro que impede muitos empresários de crescerem? Aquela falta de estratégia, mentalidade ou coragem? O que que você acha que tá pegando aí? Se é a falta de estratégia, se é a falta de mentalidade ou a coragem, ou os 3 juntos, né? Aí também se for os 3 juntos, o cara nem monta o negócio, né? Pois então, eu acho que começa ali pela coragem, a pessoa tem que ter coragem. Só que eu acho que a pessoa tem que estar preparada mentalmente, tá, Rogério? Se tu não tá preparado emocionalmente e mentalmente, tu vai ter muito BO, que é o que a gente estava falando aqui, vai achar que tudo que é um problema. Vai pensar, bem, não estava preparado para isso, é um problema. Se não estava preparado pra... Aí a pessoa desiste que ela nem vê estratégia. Por isso que eu digo, tu tem a coragem, aí tu tem um pouco de conhecimento. Ali, tu avança, aí tu começa a montar estratégia. E aí, o que que é a estratégia? Vem do conhecimento, vem da mente aberta, vem do network. Tudo isso expande um conhecimento na tua cabeça e tu acha solução. Por isso é o que nós estávamos falando aqui. Não é só de ser positivo, lindo, maravilhoso. Tem que ter estratégia, tem que ter um conhecimento, tem que sempre estar estudando, 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 estudando. Ai, tu vê feira, tu vê network, tu vê oportunidade, tu sai da tua rotina para te pensar em evoluir. E aí tu pensa, isso daqui vai tornar meu negócio. É toda essa trajetória que a gente está falando aqui. É de tu ficar horas conversando, horas numa feira, horas caminhando, nada de ser fácil? Claro que não. Isso tu vai ter que investir, mas às vezes tu pensa, e o retorno a longo prazo? O que que a gente vai fazer? O que que a gente está traçando aí? Então, acho que o maior erro do empresário é ele não se preparar antes para ter um negócio, tá? Hum. Isso foi. Porque quando eu chegava nas empresas e eu via que o CEO estava muito, não estava nada maduro, nada, 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 eu vi que ali existia muito problema na mente dele. E ele não conseguia traçar estratégia.
Por quê? Por causa que o medo dele estava dentro da cabeça dele, não conseguia nem ter estratégia, porque deixava aquilo bloquear, e aí não tem, o negócio não consegue andar, sabe? E deixa eu te falar, na sua mentoria, você consegue ajudar esses empresários que estão nesse marasmo, né, que você trouxe aqui, dessa mentalidade travada, daquela aquela coragem que talvez precisa desenvolver, que ele precisa, né, ir para cima, daquela positividade que nós já falamos aqui, que é uma positividade de ação, né. Na tua mentoria, consegue desenvolver isso? Como que é? Consigo, porque eu vejo desde onde que qual fase ele tá. Hum, Então eu vou entendendo ele, então a gente vai ter ali uma conversa onde eu vou entender que fase que ele vai estar. E como eu já passei por tudo isso, né, Rogério, acaba que eu trago aí uma facilidade muito grande para a pessoa, né? Porque como eu já vivi, já tive todo o conhecimento, já tive na prática, eu vou entendendo que grau ele tá e a gente vai montando desde dali, né? Então, por exemplo, a pessoa lá vai colocar, eu quero só a mentoria um, né? Não vou ficar só um mês. Aí tu vê que aquilo é uma. Olha aí, um mês a gente não vai conseguir resolver tudo isso. é, Aí a gente já pode ver. Daí a pessoa, claro, tem a tranquilidade de entender. Não, Thaís, então depois a gente continua. Tá tudo certo, né, Rogério? sim, Só que a gente entende ali da fase dele, porque às vezes ele não entende nem que fase que ele tá. Né? Ali eu coloquei uns trechinhos para a pessoa um pouco entender, mas às vezes ela precisa de muito mais ajuda, que ele é, nem imagina. Né? E como eu vivi tudo isso na prática, eu sei entender. Eu tive medo, eu fui continuando, eu fui indo por escadinha em escadinha, eu fui me especializando, fui fazendo as consultorias em vários segmentos e agora tenho as minhas lojas. Então eu já passei por tudo isso, né? Então eu facilito bastante a vida da pessoa. caraca, gente, já segue a Thaís aí. Aliás, qual que é o seu Instagram? É Thaís M. Vedotto. Repita. Thaís com H, M, Vedotto com dois Os. Dooto. Legal. A gente vai deixar aqui na tela aqui para a galera já seguir e já consultar lá para ver a mentoria dela. Dá para responder mais 3 perguntinhas, tranquilo? Tranquilo. Tem certeza? Então vamos lá, hein. Você vive uma rotina, já percebemos isso, né, gente. Você vive uma rotina intensa, né, Thaís. Toma decisões importantes todos os dias. E ainda assim passa energia, sua energia dá aquela tranquilidade, aquela coisa de gratidão. Qual foi a chave para construir uma mente forte e aprender a lidar com qualquer situação sem perder essa questão do emocional? Eu fiz um curso muito específico nisso também, Rogério. Como não se abalar, né? E realmente, às vezes a gente pensa assim, ó, gente, eu vou cuidar de tantas empresas, tu pensa, não, não preciso disso. Não, mas o que que eu vou aprender? É muito importante, tá? Porque tu ouve tanta coisa que as pessoas passaram, tanta coisa que aconteceu ali naquela empresa, tantos erros, e isso é normal, né? Porque tu vai Sim. passando por adversidades que tu não imagina dentro da empresa, que tu não imagina mesmo, tá, gente? Às vezes com fornecedor, com colaborador, com próprios sócios. Então tu vê muita coisa que acontece, tu não tá preparado para isso tudo. Então tu tem que realmente não se abalar com isso tudo e achar, porque se tu se abala, tu não consegue achar solução, que é o que a gente falou, a mente trava. Tu não consegue ter estratégia quando tu tá com a tua mente borbulhando e pura remédio. Não, tu tem que estar ali muito tranquilo para te saber resolver essa solução o mais rápido possível, porque quanto mais rápido tu conseguir resolver, a bomba não estoura, né? E É. quanto mais rápido tu conseguir enxergar, é muito melhor. Então, eu acredito que muito também é minha humildade, né, Rogério? Porque eu tive muita humildade, daí não importa quem eu sou, não importa onde eu vou chegar, é tanto que eu trato lá meus funcionários, todo mundo que está comigo, eu trato o meu colega. Eu falo isso, é meus colegas, a gente vai crescer junto, a gente é todo mundo igual. E por mais que eu tiver no topo, por mais milhões que eu tiver na conta, Rogério, eu quero ser sempre assim. Porque isso, essa naturalidade, essa minha essência, essa minha humildade, eu vejo que isso deixa as pessoas mais ligadas ainda em mim. E não é nada proposital, tá? É porque realmente essa conexão me faz muito bem. Essa humildade de crescer, não importa quem, não importa quanto eu vou estar, eu tanto que eu me sinto muito mal. Essa aqui é minha chefe. Gente, eu nem quero que fale que eu sou dona da loja, tá? Não fala. Deixa a gente ser normal aqui, deixa a gente ser. Sim. Porque às vezes a pessoa pensa, ai, mas ela é a dona. Não é nada. Eu sou igual. Eu quero ser igual quando eu era vendedora. Não importa quanto eu seja. Porque isso me faz muito bem, Rogério. Me faz, porque daí as pessoas não me tratam diferente. Ah, ela é a dona. Não, eu sou igual a qualquer pessoa. Eu vou aproveitar o teu gancho, vou contar uma experiência que eu tive. Eu levei o projeto do podcast da Kombi na Band, no grupo Bandeirantes de Comunicação em São Paulo. Levei o pessoal do marketing, eu conheci algumas pessoas assim, que se apresentaram e tal, e veio um rapaz
olhou, a mão no bolso, tava com um blazer, calça jeans, um sapatênis e tal. Aí eu falei assim: "Pô, e aí, meu, tudo bem?" Ele falou: "Tudo bem. Ó, segue lá, dá aquele like, hein. Gostou do projeto?" Falei: "Pô, legal, tal". Aí a menina do marketing que estava comigo na Kombi, ela falou assim, ela ficou olhando, tal, ele foi embora. Ela falou assim: "Você sabe quem é ele?" Eu falei: "Não". Ela falou assim: "Cara, ele é dono de tudo isso aqui". Eu falei: "Sério?" Eu falei: "Sério". Falei: "Meu, por que você não falou pra mim, não sei o quê?" Eu falei: "Não, não, não, não. É isso que ele quer, é isso que eles gostam. Porque ele gosta de ser tratado assim, normal, cara. Porque se eu falo pra você que ele é dono do grupo, né, aqui da empresa de comunicação, talvez você, Rogério, poderia travar. Mas você falou com ele da forma que ele gosta de que as pessoas tratem ele. Normal. E eu acho que isso é legal que você trouxe, porque traz conexão, né. Quando você pega lá um CEO, um diretor que tá ali, sabe, vai almoçar no refeitório com a galera. Vai pegar o elevador, fala bom dia, seja quem for o funcionário, cara. Então, assim, legal que você chegou nesse patamar, mas, meu, tá todo mundo no mesmo barco, sabe. E aí, quando você veio falando, já lembrei dessa situação que aconteceu comigo e que foi muito legal. Eu falei: "Caramba!" E eu acho que é isso, é você ser verdadeiro, né. É isso que você é, verdadeira. Não, e é muito legal, Rogério, que agora falando sobre isso também, que pra mim, né, eu penso assim, ó, eu conquistei tantas coisas que eu fui conquistando e aquilo nada me, como é que eu vou te dizer? Não que não, me deixou muito feliz, porque eu sou muito grata a qualquer coisa. Qualquer coisa, me dá isso aqui, eu fico muito feliz. Mas assim, ó, eu fui conquistando as minhas coisas tão, como é que eu vou te dizer? Quando eu vi, eu conquistei, quando eu vi, eu conquistei, quando eu vi, eu conquistei. Que eu penso, gente, e isso não tá me deslumbrando, e é tão bom, né? Porque eu via outras pessoas fazendo isso, algumas pessoas diziam, meu Deus, tem mesmo! Eu penso, gente, né? Tá, faz bem pra ela, tá tudo certo, né? Mas Também. eu penso, pra mim, eu fui conquistando, isso me foi me fazendo tão bem, que o ego, eu não quero esse ego, sabe? Eu não quero isso. Tanto que lá na clínica que eu trabalho, olha só como é, né, Rogério? Eu sou lá, eu sou gestora da clínica, eu cuido de toda a clínica, cuido de tudo. E um dia uma pessoa me falou assim, ó, e eu deixo o meu stand lá da Bem Store, lá na clínica, né? Porque tem tudo a ver, mesa de compressão, todas as Sim, coisas ali. uhum. E aí as pessoas me perguntam, ó, eu gostei de saber, quem pode mostrar? Eu, claro, eu vou te mostrar. Eu não sou loja parceira aqui da frente e tal. Mostra sim, eu não falo que eu sou dona da loja. Eu não sou loja parceira aqui da frente, porque é bem em frente mesmo ao hospital. E aí conversa ali com as pessoas e aí as pessoas: "Thaís, eu sei que tu é dona lá, por que tu não fala?" Eu: "Pra que falar? Não tem por que falar." "Tá, mas tu imagina, eu achei que tu era secretária aqui." "Tá, mas deixa que pense que eu sou feliz aqui, e eu sou muito feliz lá, Rogério. Eu não sei, assim, há quanto tempo eu vou ficar, mas eu me faz tão bem estar lá com aquelas pessoas, cuidando, entendendo, conversando com tanta gente, estar lá com a Dani, que eu aprendo muito, né, porque ela é Como maneiro que é o nome da fantástico." clínica? IRV. Que é Legal. da doutora Daniela Teixeira, né. Ô doutora, legal, hein? Legal pelo trabalho aí, muito bacana. É gostoso você estar num ambiente que você se sente bem, feliz, né, cara? É, e eu penso assim, ó, por conta de eu estar ali também, eu consegui conquistar muitas coisas, por conta de eu estar, né, então eu penso assim: "Gente, eu amo estar aqui", e não importa que as pessoas pensem que eu tenho um negócio ou não, que eu tô ali, por que que eu tô ali, que às vezes até penso que eu sou secretária, porque eu tô ali ajudando o Sim. meu colega ali, né, que é secretário também, deixa que pensem o que quiserem, eu tô feliz, eu tô muito feliz com as minhas coisas, tô muito feliz com meus negócios, tá tudo bem, e eu não preciso falar, né, então tá tudo certo. Caramba, gente, que aula aqui que eu tô tendo com a Thaís de humildade, de entrega, de saber o que você quer, de você ir atrás, de você se capacitar. Thaís, prometo que é a última, tá bom? Eu já te libero do podcast, prometo que é a última. Thaís, tem muita gente que vive no automático, isso é verdade. Muita gente aí no automático não presta atenção em quase nada. Infeliz profissionalmente, mas sonha em criar algo para o para próprio e viver com mais propósito, né. E eu te pergunto aqui, Thaís, o que você diria hoje para uma pessoa que quer mudar de vida, mas ainda não acredita totalmente no seu próprio potencial? Olha que pergunta para encerrar aqui, né, nessa sequência aqui das perguntas que ela foi anotando e eu fui recebendo aqui também. E aí? Eu vou responder essa pergunta com a minha alma mesmo, tá, Rogério? Porque, na verdade, tudo que eu tô respondendo aqui é com a minha Certo. alma.
Mas isso é muito porque eu vivi isso, eu vi muitas pessoas falando, e eu senti isso na minha alma. Às vezes as pessoas perguntavam: "Mas o que tu quer fazer? Tu quer ser vendedora para o resto da vida?" Eu começando de lá e ouvindo: "O que que tu quer fazer?" Tanto que eu fiz uma faculdade, olha o que eu sou formada, Rogério, tá? Do quê? Educação física, gente. Por que que Ó, mas calma aí, calma. Eu vou explicar por que você fez educação física. Porque você, em algum momento, você falou assim: "Eu preciso das minhas pernas fortes, resistentes, para aguentar o tranco, para eu poder visitar os clientes, as empresas e as feiras", tá vendo? Por isso que você fez educação física, tá vendo? Não é na gente, nada é desperdiçado. Olha, "Ah, mas eu fiz um curso", em algum momento da tua vida você vai usufruir desse conhecimento. Tá aí, ó, educação física. Então, gente, e aí eu pensava, tanto das pessoas me perguntarem: "Tá, isso não pode, o que tu vai fazer a tua vida toda? Tu vai trabalhar em loja a vida toda? Tá, agora tu é gestora, o que tu vai fazer?" E aí eu pensei: "Vou me formar em educação física", tá, pressão, né, de tantas pessoas e meus pais também, né, perguntando: "O que tu vai ser? O que tu vai fazer? Não pode ser só empresa pra te ver, né, Rogério, como a gente". E eu pensei: "Tá, eu gosto de treinar, tá, vou fazer educação física então, já que estão me pressionando tanto, não estão me vendo em outra coisa". Não acredito. Começou assim? Começou assim. Caraca, Tanto que eu fiz, depois fiz meu estágio, eu pensei: "Que eu tô fazendo aqui, olha gente?". só. E aí, o que que aconteceu, Rogério? Eu pensei: "Cara, eu sou muito boa na venda, eu sou muito boa como gestora, eu sou muito boa em empresas, é isso que eu vou fazer". Ah, sei lá se existe isso. Não sei se existe, porque naquele tempo, né, Rogério? Você tá falando de quanto tempo atrás, mais ou Ah, menos? imagina, 2012, né? Caramba. E aí eu pensava: "Gente, né, o que que eu vou ser?" Nem sabia se existia consultoria, naquele tempo não existia isso, eu Ah, acho, né, nada, acho Rogério? que não, acho que não. Não existia consultoria empresarial. E aí, Rogério, pra te ver como tudo vai andando, por isso que eu digo, isso, gente, vê no que tu é bom, tá? E não ouve as pessoas falando: "Ah, se forma nisso, se forma naquilo, o que que você, o que que eu vou pensar?" Faça aquilo que tu é bom, porque quando tu é bom naquilo, tu especializa naquilo, faz muitas coisas, investe em conhecimento, investe, tá, gente? Porque investir em conhecimento não é dinheiro botado fora, é investir no teu Verdade. futuro, tá? Então invista em conhecimento, saia da bolha, pense em construir com pessoas que realmente saíram da bolha e viveram isso tudo, aprenda, tenha mentores, tenha pessoas que possam te ajudar a evoluir. E não é aquelas pessoas ali que vão estar falando: "Ah, não, mas por esse caminho será que vai dar certo?" Não, não. Vo e expande a tua mente, e seja, e qual que é o propósito? É o que tu é bom. Viva o propósito, invista naquilo, não tenha medo e vá, siga adiante, siga teu coração e vai, porque vai abrir tantos caminhos, tanto caminho lindo que tu vai conseguir. Olha, eu imagina, Rogério, eu pensei: "Gente, eu com 35 anos, tendo minha casa própria, tendo meu carro, tendo 2 empresas, nem os meus melhores sonhos", né, e ouvindo aquelas pessoas que me diziam: "Não, tu vai ser vendedora o resto da vida". Olha só. Deixa eu te Nunca. falar, você já encontrou essas pessoas? Assim, né, depois que você, enfim, foi conquistando, foi crescendo, foi se desenvolvendo, foi, né, errou ali, acertou ali, mas foi crescendo, e aquelas pessoas falam assim: "Ah, vai ser vendedora para o resto da vida, ah, não sei o quê". Ixi, você já encontrou essas pessoas, assim, em algum momento e aí? Já encontrou ou não? Já encontrei. Como foi isso aí? Ai, foi bem impactante, porque tu não consegue esquecer o que as pessoas te falam, né, Rogério. É aquilo, né, quem bate, tudo bem, agora quem apanha, Inclusive, uma coisa que eu ouvi, né, de uma pessoa dentro da minha casa, né, Rogério, pegou e me disse assim, ó: que adianta você estar morando numa casa tão grande assim, num, né, num bairro nobre, se vocês nunca vão ter condições de comprar essa casa?" Dentro da minha casa, Rogério, na minha sala, né. Eu caraca. ouvi isso e eu nunca vou me esquecer disso, porque foi de uma pessoa bem próxima, tá. Geralmente são de pessoas bem próximas, infelizmente, né. Infelizmente, né. É, então por isso que eu digo, se tu ouvir o externo, que principalmente por pessoas que tu é próximo, que tu considera, não dá, Rogério. Às vezes ali vem a dor em que tu menos espera. Mas a pessoa às vezes nem fala por mal, tá? É porque ela Não, pensa que tu sim. não pode evoluir, ela pensa que tu, gente, tu vai conseguir sair daqui, sério, Thaís, fazendo isso? Eu acho assim, às vezes a pessoa não evoluiu e ela acredita que se ela não chegou, as pessoas que vivem naquele ambiente com ela também não vão chegar, né. É. É duro isso. Gente, eu vou falar uma coisa pra você, às vezes, eu recebo algumas perguntas e uma delas que mais chega assim: "Cara, eu quero crescer, eu quero evoluir, mas eu olho assim para o meu ambiente que eu vivo, a minha família", geralmente são a família mais próxima, né. Às vezes até o pai, a mãe ali. Porque não vamos culpar eles, é porque eles vieram também nessa sequência, e alguém tem que quebrar esse
esse elo, né, cara? Alguém tem que falar assim: "Não", igual você falou: "Não, essa vida é muito sofrida, muito corrida, muito esforço, eu não quero dessa forma. Eu quero ter esforço, mas eu quero ter um resultado e usufruir desse resultado". Precisa de coragem, né, Thaís? Precisa de muita ser muito autêntico, precisa romper aí algumas barreiras que estão enraizadas na educação, na criação, e falar assim: "Deixa eu me jogar para o mundo, deixa eu viver aí as coisas da vida, vou errar, vou aprender". E quando você vai crescendo, se der para você ajudar aquela pessoa, legal, mas se não der, gente, não dá para salvar todo mundo, né. Porque às vezes você vai dar querer ajudar todo mundo: "Não, eu também vou ajudar que o meu irmão, ele vai sair dessa situação, meu colega, minha prima", não sei gente, mas nem todo mundo dá. Tem que ter a É. mesma energia, a mesma pegada, né. É isso que tu falou, Rogério, isso é Faz muito sentido o que eu importante, tá? falei? Faz muito sentido. E isso de ser autêntico, porque o que eu vejo hoje também, tá, Rogério? Ah, mas eu quero fazer isso aqui vai dar pra mim. Não, gente, calma. Tu ser autêntica é uma coisa que é o teu dom. Porque eu vou te dizer, Rogério, eu consegui evoluir muito nas minhas consultorias, no que eu faço, porque eu vi que esse é meu dom. Eu amo isso. Eu não tenho cansaço. Dentro das empresas, tu fala, "Ah, não, eu acho solução." Então, assim, ó, eu vejo solução para tudo e eu, claro, também o conhecimento me ajudou, óbvio, né? Sim, Toda a minha sim. trajetória fez eu chegar. Aí uma pessoa que nunca passou por essa trajetória, ela pensa assim, ó, agora eu vou ter esse sucesso da dia pra noite. E aí é isso que às vezes a pessoa pensa no primeiro obstáculo, ela não consegue. Mas é tudo uma trajetória. Calma. Tudo tem um começo e tu vai construindo aquilo. Não é da noite pro dia que eu consegui, não é da noite pro dia que tu conseguiu. Não é hoje o sucesso que a gente tem, que a gente pensa que porque aquela pessoa tem. Tá, tu não vê tudo que ela construiu até lá. Tu não viu, mas então vamos entender. Então é o seu dom, é a sua autenticidade, é ver no que tu é bom de verdade e se intensificar naquilo que tu vai conseguir, né. Caramba, eu tô aqui, gente. Eu até vim pro banco e relaxar um pouco, porque é o seguinte, eu sempre falo quando falar mais próximo aqui pra pegar o áudio legal, quando eu tô desse lado, eu quero ser o aluno, sabe, o aprendiz. Eu acho que a gente vai aprendendo sempre com as pessoas, né. E aqui eu tô tendo uma aula com você de determinação, de se capacitar, de saber aonde você quer chegar, de como fazer tudo isso acontecer. Às vezes não é sozinho, precisa de parceiros, mentores, um bom curso, né, e se jogar. Eu acho que você trouxe, assim, coisas tão bacanas nesse podcast, que eu tenho certeza, Thaís, que vamos ajudar muitas pessoas que estão precisando ouvir isso, que precisa sair, daquela situação difícil, que ela não enxerga uma luz no fim do túnel, mas, gente, é possível, tá? É possível. Tá cansado? Calma, respira, faz uma pausa, mas não para. Você pode até tirar um pouco o pé do acelerador. Depois você continua, mas não desista, sabe? É muito triste você ver pessoas que estão. Você vê isso no hospital, pessoas que às vezes estão numa situação tão delicada de saúde que gostaria de fazer tantas coisas, que puderam fazer, mas deixaram outras prioridades, eh, surgirem e o seu sonho morrer. Então, você que está assistindo esse podcast, corre atrás do seu sonho. E se você está fazendo uma faculdade de educação física e você acha que não é para você, um dia você vai usar, um dia você vai precisar. Escuta isso que eu tô te falando, né, Thaís? Verdade. Caramba. Thaís, que demais, cara. Acho que a gente, trouxemos muitos, assuntos aqui importantes. Quero agradecer novamente a sua participação aqui no Conexão Combicast. Quero agradecer pela confiança. Quero agradecer por você abrir o jogo aqui para muitas pessoas, aqui para o Conexão Combicast. Te desejo um bom retorno, uma boa viagem, né. Bora comemorar, né, os resultados que você trouxe aqui, uma coisa muito importante que é comemorar. Gente, é comemorar. Thaís, é o seguinte, chegamos ao final do podcast. Imagina aí que tem milhões de pessoas precisando ouvir a tua mensagem, né, um minutinho, que precisa de repente a pessoa não tem uma não vê uma solução, tá desanimada,
que mensagem você gostaria de passar para essas pessoas que estão ouvindo você? Mas antes de você dar a mensagem, calma, calma. Como é que eu posso encontrar a Thaís nas redes sociais? E eu quero contratar a sua consultoria online. Como é que eu faço, por favor? É Thaís M.V. do Otto, tá, gente? Thais M.V.E.D. dois Os T.O. Tá? Thaís V. do Otto. Ali tem um link, tá? thaisvedootto.com e lá você vai achar a consultoria perfeita para você. Dependendo do módulo, vai ali achar, clica lá e fala comigo, que a gente conversa e vê o ideal aí para ti, entende teu momento. E aí vamos que eu posso te ajudar, tenho certeza aí que eu passei por todas as trajetórias aí de uma empresa e eu posso te ajudar aí a gente fazer uma construção bem linda aí no teu negócio. Legal, gente. E a mensagem? Então, um minutinho, que mensagem você quer mandar para a turma que precisa dar um up aí na carreira profissional, para os empresários, enfim, fica à vontade nessa câmera aqui toda sua. Gente, eu quero deixar uma mensagem bem bacana, que isso me fez evoluir muito e que eu ouvi muitos mentores falando, e com certeza vocês têm mentores também, que eles falam sobre constância, né? Enquanto o Rogério veio falando sobre isso ali, as mensagens bacanas que ele vem falando durante esse podcast, e tudo é à base da constância, de não desistir, de não ter medo da mudança, de entender que obstáculos te deixam muito mais fortes, te deixam muito resilientes. Ter calma, entender que tudo tem um propósito, tudo é para ti, o que é para ti ninguém tira. Se qualifique, entenda seu momento, e aí tenha um coração aberto, tenha o copo vazio, sempre aprendendo com as pessoas, tenha um network legal que te leve para cima, que te leve para o sucesso, que eu tenho certeza que tu vai conseguir atingir teus sonhos, aí como eu consegui e venho conquistando, e você também deve estar conquistando muitas coisas bacanas, comemore, comemore, comemore cada conquista, que esse pedacinho aí, cada construção, cada escadinha vai te fazer ser cada vez mais forte e conseguir aí ultrapassar os resultados com muita resiliência. Caramba, gente, que mensagem, gente. Já é 10% da mentoria dela, tá? Já aproveita, anota que é 10% da mentoria dela aí. Não foi proposital, tá? Caramba, gente, ó, foi grátis, foi no grátis aí pra você, viu? Caramba, curtiu gravar o podcast aqui? Ah, foi muito legal. Mais uma vez, né, Rogério, foi muito bacana, sou muito grata por esse momento. Realmente quem puder, né, ter essa experiência, eu tenho certeza que vai destravar, assim como me destravou a falar muito nas redes sociais e pensar ali que é uma trava que pode ter trazer muitos retornos, né, pode trazer uma coisa que ali tá, né, tá coisinha ali que aqui é tão natural, é tão bacana, te faz, assim, eu sair não, não é para todo mundo. Pensa assim, é tão intimista, ele é tão natural, que às vezes tu pensa: "Gente, eu posso isso", e tu pode muito mais, né. Então, eu mais uma vez, muito obrigada, Rogério, muito obrigada, foi muito bacana mesmo. Caramba, gente, que massa. Então segue a Thaís aí nas redes sociais. Se essa história te tocou, é o seguinte, dá aquele like, compartilha. E se você aliás, só compartilha não, viu, gente? Você vai compartilhar e vai escrever assim, ó: "Pensei em você. Ouça ou assiste esse podcast". Esse foi o nosso Conexão com o Bicast. Muito obrigado pela audiência. Segue a gente nas redes sociais, compartilha cada vez mais histórias reais que passam por dentro dessa Kombi. Um abraço, gente. Até Grande, obrigada. mais. Tchau, tchau.